da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Parágrafo 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 1º, o modo de seu fornecimento. 2º, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. 3º, a época em que foi fornecido. Parágrafo 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. Parágrafo 3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: 1º, que tendo prestado o serviço o defeito inexiste. 2º, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. Parágrafo 4º. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Os artigos 15 e 16 foram vetados. Nosso entendimento. A interpretação do artigo 14 do CDC é bem simples. O referido artigo estabelece a responsabilidade do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores. O destaque deve ser dado ao trecho do artigo 14 que estabelece que a responsabilidade do fornecedor de reparar os danos decorrentes de defeitos na prestação dos serviços e também por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos, independe da existência de culpa. Dessa forma, ainda que o fornecedor venha a alegar que não teve culpa, será responsável e terá que reparar os danos causados aos consumidores conforme determina o artigo 14 do CDC. Sobre o parágrafo 1º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, CDC, e seus incisos, fica claro que estabelece critérios para determinar quando um serviço é considerado defeituoso. Conforme já explicamos em outro vídeo, o serviço é defeituoso quando não oferece a segurança que o consumidor pode razoavelmente esperar, considerando as seguintes circunstâncias relevantes. Primeiro, modo de fornecimento. Avalia-se como o serviço foi prestado, considerando se houve falhas ou inadequações no processo. Segundo, resultado e riscos esperados. Verifica-se se o serviço atingiu o resultado esperado e se os riscos associados a ele eram previsíveis. Terceiro, época de fornecimento. Considera-se o momento em que o serviço foi prestado, levando em conta as condições e informações disponíveis naquele momento. O parágrafo 2º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, CDC, esclarece uma dúvida que muitos consumidores têm em relação à inovação tecnológica aplicada a serviços. Ao analisarmos esse parágrafo, constatamos que ele estabelece que o serviço não é considerado defeituoso quando novas técnicas são adotadas. Em outras palavras, se uma empresa passa a utilizar uma nova técnica para a prestação de serviços, isso não implica reconhecimento de que as medidas anteriores eram ruins ou defeituosas. A inovação tecnológica dos concorrentes não configura um serviço como portador de defeito. Ele pode ser obsoleto, mas não necessariamente defeituoso. A simplicidade do parágrafo 3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, CDC, dispensa maiores comentários.
Este parágrafo apenas estabelece as situações em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado. São elas: primeiro, defeito inexistente. Nesse caso, o fornecedor não será responsabilizado se provar que o defeito no serviço não existe, ou seja, que o serviço foi prestado corretamente. Segundo, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ou seja, se o defeito decorrer exclusivamente da ação do consumidor ou de terceiros, nesse caso, o fornecedor também não será responsabilizado. O parágrafo 4º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, CDC, merece a máxima atenção dos consumidores, pois trata da responsabilidade dos profissionais liberais. Este parágrafo estabelece que a responsabilidade pessoal desses profissionais será apurada mediante a verificação de culpa. Diferentemente de outros fornecedores, no caso dos profissionais liberais, a responsabilidade é subjetiva e depende da comprovação de que o profissional agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Tem alguma dúvida? Se o consumidor tiver alguma dúvida, é muito importante que observe uma das seguintes opções antes de tomar qualquer providência. Primeira opção: converse com o advogado ou advogada de sua confiança. A advocacia é relevante e imprescindível para a sociedade, já que possui a função social de tutelar os direitos dos cidadãos, vindo, assim, a ser indispensável para a administração da justiça. Artigo 133 da Constituição Federal de 1988 e artigo 2º, parágrafo 1º da Lei nº 8.906 de 94. A importância do advogado se dá porque ele detém a capacidade de prestar assessoria e consultoria jurídica e, especialmente, de postular os interesses das pessoas em juízo ou fora dele, protegendo os cidadãos. Vale salientar que muitos advogados e advogadas não cobram a consulta. Segunda opção: procure a Defensoria Pública na sua localidade. A Defensoria Pública presta atendimento jurídico em sentido amplo, de natureza judicial e extrajudicial, e de educação em direitos, e tem legitimidade para atuar não só individualmente, mas também por meio da tutela coletiva. Em se tratando de relação de consumo, a Defensoria Pública atende pessoas que não tenham condições financeiras para pagar pelos serviços de um advogado ou advogada. Terceira opção: procurar o núcleo de práticas jurídicas das faculdades do curso de Direito. O funcionamento de um núcleo de prática jurídica é bem semelhante ao de um escritório de advocacia. Geralmente, o atendimento é feito por estudantes que estão cursando o 6º semestre do curso de Direito. É nessa fase que são cursadas as disciplinas de estágio supervisionado. Mesmo que o atendimento seja feito por estudantes, são os professores, advogados e advogadas experientes e com elevado conhecimento jurídico, que ficam responsáveis pelos casos. O Núcleo de Práticas Jurídicas presta atendimento jurídico gratuito para pessoas de baixa renda. Geralmente, elas ganham até 3 salários mínimos e não têm condições de pagar os honorários de um advogado. Exercício da cidadania. Quando um consumidor ou consumidora defende o seu direito, está ao mesmo tempo defendendo toda a coletividade de consumidores, ou seja, o povo brasileiro, fortalecendo a lei e contribuindo para o desenvolvimento do Brasil. Faça valer o seu direito. Equipe: Advocacia RRS.adv.br. Grupo Facebook: Defesa do Consumidor. No YouTube, @Advocacia RRS. Mais informações logo abaixo na